Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje o tema tá muito bom, é um tema mais polêmico da Technic Lib, envolvendo a Technic Lib, né? Então vamos falar o seguinte, vamos falar sobre a contraindicação, né, da Technic Lib, né? Todo mundo aí é uma polêmica lascada. Pode ou não pode? Pode em quem, Vanessa? Pode em paciente oncológico? Pode em paciente que não está em tratamento oncológico? Pode em paciente que está em tratamento oncológico? E pacientes com marca-passo? Pode ou não pode? E pacientes com glaucoma? E grávidas, gestantes? E crianças? E pacientes com mal de Parkinson? E pacientes com Alzheimer? Pacientes com fibromialgia? E aí? E aí, o que a gente faz? Né? Então, olha só, vamos pensar comigo. A Technic Lib, ela foi desenvolvida com o objetivo de atuar, né, diretamente na cardiopatia, nos problemas circulares. Então, os problemas cardiovasculares estão todos envolvidos, ok? Até aqui, ok, certo? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. As pessoas ficam na dúvida porque, pode tal patologia cardíaca, ele tem arritmia, ele tem... Gente, a partir do momento que uma técnica ela é desenvolvida, você mesmo, quando vai prescrever uma medicação, olha, vamos lá, amoxicilina pra geral, né? Joga pra geral. Não é mais ou menos assim que a gente faz? Pois é. A Technic Lib ela foi desenvolvida para cardiopatia. Cardiopatia. Todas as cardiopatias estão dentro dos problemas cardíacos. Então, a Technic Lib ela foi desenvolvida para isso. Então, ela pode atuar. Então, quando você pensar em qualquer patologia cardíaca, gente, o ILIB pode. Tá bom? Por quê? Porque aí a gente já elimina qualquer problema, qualquer dúvida. Certo? Ok? Então, vamos falar de parte cardíaca. Por quê? Ele vai melhorar o débito cardíaco. Ele vai melhorar a contratura do músculo cardíaco. Ele vai melhorar a oxigenação. Melhorando a oxigenação, você concorda que o trabalho é melhor do coração? Consequentemente, o pulmão também vai trabalhar melhor, porque uma coisa está ligada ali na outra. Não é verdade? Então, gente, quando a gente falar contraindicação da Technic Lib, é a gente começar a pensar como a gente pode atuar melhor. Certo? É só pensar. É só pensar. Então, vamos pensar assim. Vamos falar de um assunto que mais intriga todo mundo. Pode ou não pode Technic Lib em pacientes oncológicos? Então, vamos lá. Hoje fizeram uma pergunta, eu abri uma caixinha de perguntas e na caixinha de perguntas estava perguntando lá, pode em tumor? Gente, quando a gente fala em Technic Lib, nós vamos estar atuando na parte sistêmica, não é laser local, ok? É parte sistêmica. Parte sistêmica, nós temos que lembrar qual é a primeira ação da Technic Lib. Oxigenação, melhorar o oxigênio do organismo, do sistema. Até aqui tá ok? Ótimo. Se eu vou melhorar o oxigênio desse organismo, eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma atuação mitocondrial maior, onde as células vão trabalhar melhor. Então, a célula de defesa vai receber aí uma grande ajuda nesse organismo que está debilitado. Consequentemente, se existem células que não precisam de oxigênio como fonte de energia, você concorda que não vai ter uma atuação em cima dessas células tumorais? É questão de pensar, é questão de raciocinar. Nós sabemos que a maior fonte da célula tumoral é a glicose. A Technic Lib ela não produz glicose, ok? Ela vai dar funcionalidade às células de defesa, ela vai ajudar as células de defesa.
diferentemente do que uma célula tumoral precisa. Então, nós não vamos ter uma atuação, nós não vamos causar metástase, nós não vamos dar energia para a célula tumoral. É uma questão de lógica, é uma questão de pensar, raciocinar, ok? E, consequentemente, se o paciente ele está em um tratamento quimioterápico, vamos dizer, se ele está na quimioterapia, né, ele pode receber esse benefício da técnica LIB horas. Se eu acabei de falar para vocês que eu estou dando suporte, estou dando armas para as minhas células de defesa, para os meus soldadinhos do meu organismo, então a técnica LIB ela é muito bem-vinda para melhorar a qualidade de vida do paciente. Nós vamos ajudar. Em nenhum momento aqui você vai ver que eu vou falar tratar, em nenhum momento eu vou falar em curar, eu estou falando em ajudar. Então a técnica LIB ela vai ajudar sim na atuação de melhorar o quadro imunológico, levando as células de defesa desse paciente debilitado. Então, você pode usar em pacientes oncológicos? Pode. Você deve utilizar. Ok? Então, vamos lá. Já falei para a cardiopatia para vocês que a primeira indicação não é contraindicação. Já falei para vocês dos pacientes oncológicos. Ok? Então, tudo isso, vocês já podem ficar mais tranquilos da atuação da técnica LIB. Vanessa, mas e se eu pego pacientes com problemas hematológicos, né? Adriana, querida, boa noite. Ricardo Rose, boa noite, senhor Ricardo Rose, seja muito bem-vindo. Vanessa Freitas, querida, seja bem-vinda. Então, continuando, vocês têm que entender que a atuação da técnica LIB, ela vai ser muito benéfica no quadro. Aí eu vou falar para vocês do paciente hematológico, né, com câncer na parte hematológica. Se o paciente, ele não está em tratamento ainda, primeiro você tem que ver todos os exames, taxa de leucócitos, como estão as plaquetas. Esse exame tem que ser muito minucioso, né? E a partir daí, o ideal é sempre acompanhar essas taxas. Quando as taxas estão elevadas a favor do paciente durante o tratamento, você pode atuar, tá? E até mesmo depois. Mas antes dele iniciar o tratamento, não é o ideal. Por quê? Porque pode ter alguma coisa? Não, porque não existem estudos ainda. Só por isso, é um respaldo que vai ajudar em alguma coisa. Ok? Então, seja precavido, tá? A sabedoria, nesse momento, é a sua maior arma, tá? Então, cautela nesse ponto. É só cautela, cuidado, tá? Outro ponto, um paciente com glaucoma, Vanessa. Eu vou descompensar esse glaucoma? Eu vou aumentar a pressão? Como é que vai ser isso, né? Eu vou dizer para vocês o seguinte, quando o paciente tem glaucoma, ele sabe, geralmente ele está compensado. Nessa compensação do glaucoma, né, você não vai ter problema, porque ele está em tratamento, você não vai ter alteração. Agora, quando o paciente não tem glaucoma, geralmente ele não sabe. E aí, o que pode acontecer? Um embaçamento dessa visão, mas logo depois volta. Por quê? Você só deu um aumento de pressão intraocular. Nesse momento, o paciente vai falar, peraí, tá meio embaçada a minha visão. Opa, pera lá, você tem algum problema? Ah, não sei. Ele nem sabe. Caminha ao oftalmologista. Você não é obrigado a saber, né? Nem ele, se o próprio paciente não sabia, como é que você vai saber? Você não tem bola de cristal. Você não convive, você não mora com esse paciente pra saber. Então, é só cautela. Opa, respira, para, você não fez nada, você não matou o paciente. Encaminha ao oftalmologista para fazer os exames e descobrir o que ele tem. Só isso, você não cegou o seu paciente. Ok? Esse ponto da gente cuidar do paciente, ajudar o paciente na técnica LIB, é um encaminhamento de sabedoria. É só isso. Ok? Teve outra pergunta. Por exemplo, em crianças, eu posso utilizar técnica LIB em crianças? Sim. Deve utilizar. Tá? Você deve utilizar.
Aí fala assim, mas Vanessa, muita gente fala que não pode utilizar a Technic Living em crianças. Por quê? Ai, porque é uma luz que vai irradiar. Quando uma criança nasce, aonde ela fica? A maioria das crianças, tá? Mas vamos dizer, vamos focar o assunto. Quando ela tem problema de icterícia, aonde ela fica? Numa fonte de luz, UV. Por quê? Foi ótimo. Anterior. Porque não pode ser utilizada uma fonte de luz na radial dessa criança ou no pezinho dessa criança, que seja. Você que escolhe a via que você quer utilizar. Numa onda de baixa intensidade, aonde você vai dar um suporte melhor para essa criança. Por que não? Se você já irradiou UV nesse paciente. Não é, Renata Baleiro? Diga para mim aqui. Estou errada na minha colocação? Eu acho que não. Em nenhum momento. Né? A fototerapia se iniciou, né, com Fritz Krenner, descobrindo o tratamento da icterícia com essa luz. Ora, que legal! E a partir do momento que nós quando foi descoberto que a luz de baixa intensidade no comprimento de onda do vermelho ou do infravermelho, né? Na Technic Living ainda eu prefiro o vermelho, tá? Você vai ter esses benefícios. Ai, mas eu não sei. É só você pensar no tempo, quantidade que você vai depositar ali de tempo. Essa é a diferença. Entendeu? É você ter conhecimento. É você usar a fisiologia, o entendimento ao seu favor. Que você consegue trabalhar e não ter dúvidas e nem problemas. Deu para entender? Então vamos lá, anotem aí. Cardiopatias, problemas de circulação. Ó, vai fazendo o Vzinho aí, ó. Vzinho 1, Vzinho 2. Pacientes oncológicos, Vzinho 3. Pacientes com glaucoma, Vzinho 4. O que mais que eu falei? Crianças, né? Crianças, Vzinho 5. Acho que eu não falei nenhuma besteira até aqui. Acho que não, né? Vamos falar de gestantes? Ah, esse é o assunto que mais pega. Vanessa, e aí? Posso aplicar ILIB em gestante? Gente, a gestante, ela tá no momento onde, principalmente as taxas hormonais, todo o corpo dela, o organismo está voltado para essa gestação. Não é verdade? Esse organismo está trabalhando a favor desse bebê. Dessa, né, a mãe, coitada, é só um... É a indústria ali, tadinha. Quem tá resolvendo a maioria ali é o bebê. Então, você tem que dobrar a maioria das coisas que a mãe toma. Por quê? O bebê tem que receber e a mãe também. Tô falando de suplementação, de coisa boa, gente. Não é comer por 3, por 10, não, tá? Não vem com essa desculpinha, não. De sair rolando por aí pra dizer, eu tava grávida, mas e se esbaldou na comida. Não é assim que a coisa funciona. Ok? Tá certo? Então, na gestante, quais os benefícios? Ela vai ter um conforto, porque muita gente enjoa. Ela vai melhorar esse equilíbrio. Ela vai melhorar a insônia da mamãe. Ela vai potencializar a vitamina D dessa mamãe. Olha quantos benefícios estou dizendo. Vanessa, mas por que é contraindicado? Porque até então não haviam estudos, embasamento, dizendo que podiam. E vocês sabem que nós da integrativa, seja você da medicina, seja você da enfermagem, seja você da odontologia, seja de onde você for, quando você atua na integrativa, qualquer coisa ficam ressabiados. Não é verdade? Então, qualquer coisa que acontecer com essa mãe, vai falar que a culpa é do laser. É bem assim que acontece. A criança nasceu com 3 olhos. A culpa é do laser. A criança nasceu falando. A culpa é do laser. A criança nasceu andando. A culpa é do laser. Tá? Então, assim, tenha cautelas. Mas hoje já tem um estudo
né? Provando que para mamães, por exemplo, que tem eclâmpsia, que tem aquele problema na gestação, foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Então tá sendo muito utilizado, sim. Tá sendo muito utilizado, tá? Então a gente tem que entender isso. Então na gestante é muito bem-vindo. Muita gente que eu usei, muita gente que eu conheço usou e ó, vocês podem ver Manuela aí, Manuela é perfeita, né? Parece uma girafinha de tanto que tá desenvolvendo, né, Renata? De tanto que ela tá crescendo aí. Enfim. Vamos lá. Checklist, como diz Renata Baleiro. Checklist. Já falei um monte de coisa aí. Algo mais que vocês queiram perguntar? Ah, hipertensão, gente, é para hipertenso. ILIB é para hipertenso. Vanessa, mas eu fiz o ILIB nesse paciente. E a pressão dele estourou quando eu tava fazendo o ILIB. É porque esse paciente toma medicação para baixar a pressão. Certo? Quando você entrou com a técnica ILIB, o que o ILIB faz? Ele faz uma homeostase do organismo. Se medicação para hipertensão tratasse o problema, tratasse a doença, não haveria nenhum problema. O ILIB não ia desencadear essa pressão alta do nada. É que, na verdade, se você remover a medicação para pressão, a doença aparece. Né? A medicação de pressão só mascara a doença. Ela deixa baixa. Quando o paciente esquece de tomar uns dias, o que acontece? A pressão dele não sobe? Só que existem os efeitos colaterais do medicamento para pressão, né? No entanto, toma medicamento para pressão, toma medicamento para o potássio, toma remédio... Enfim, vocês sabem que tem que repor. E nisso, o que vai acontecendo? Né? O corpo não está em homeostase. E qual que é a função maior do técnica ILIB? Colocar o organismo em homeostase. Essa é a função. Ok? Essa é a função da técnica ILIB. Tá? Então, o que acontece? O ILIB, ele remove essa medicação porque ele é lixo no organismo. Então, é o ILIB que removeu. Só que aí, quando o medicamento sai, a pressão faz um tum. Tum. Só vai aumentar a pressão no ILIB pacientes hipertensos que tomam medicações. Pacientes que têm problema de hipertensão, mas controlam na alimentação, numa vida saudável, eles têm picos, é devido à descompensação do cortisol. Aí é o estresse. Não vai ter alteração da pressão em pacientes assim. Só tem esse estouro de hipertensão em pacientes que tomam medicação para pressão. E logo depois que ele deu aquele start na pressão, a pressão baixa. Ela controla, ela compensa, ela não fica baixinha. Ela vai compensar. Essa é a maravilha do ILIB, vai te colocar em equilíbrio. Em equilíbrio. Deu para entender? Na glicemia, há uma compensação momentânea. Ele consegue compensar. Por quê? Porque a técnica ILIB, ela tem uma ação maior, tanto na insulina, quanto nas células betas do pâncreas. Então, a glicose, ela vai ser controlada na hora. Na hora. Assim como a oxigenação. Se ele fornece oxigênio, a saturação de oxigênio sobe. Consequentemente, o pH sanguíneo também vai ter um equilíbrio. E a mitocôndria agradece muito toda essa compensação. Certo? Gente, vocês estão entendendo que a ação do ILIB, ela nunca vai ser benéfica, ela nunca vai ser maléfica. Ela sempre vai ser benéfica. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que não, né? Gente, sim, GPS da Laser Terapia. GPS. Gente, quero agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso. Muito, 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 muito obrigada. Amei essa live. Eu acho que foi a live mais, assim, informativa, né? Então, gente, não tenha medo. E hoje eu tô aí
Vamos ter uma live aí futura com um grande cirurgião plástico que atua muito na área do laser. E eu tô muito feliz. Então vai vir muitas novidades aí pra vocês, tá bom? Beijo diretamente de Goiânia pra vocês. E até uma próxima live. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Beijos. Tchau,
Oi, gente, eu caí, mas eu voltei, tá? Então eu vou continuar aqui que eu preciso finalizar o pensamento lá. Então, ó, as pesquisas mais recentes no campo da responsividade individual à vitamina D prejudicam o conceito empírico e experiência clínica da terapia com altas doses de vitamina D com doenças autoimunes. Poliformismo dentro de genes do sistema de vitamina D podem fazer o indivíduo suscetível a desenvolver essa baixa responsividade à vitamina D. Então, nós temos que ver o gene desse paciente, tá? E avaliar o sistema como um todo, tá? Sempre levando uma coisa na outra. E com a vitamina D adquirida, essa resistência como uma forma extrema exacerbada por outros fatores que causam esse bloqueio do receptor da vitamina D, tá? Então, lembre que eu sempre falo, onde há receptor, vai haver a ação da vitamina D. Se há algum problema nesse receptor, nós não vamos ter essa interação. Há um erro ali. Pode ser um erro de gene, como está falando aqui. Pode ser um defeito de alguma etiologia, de alguma patogenia. Pode ser uma descompensação do hormônio da paratireoide. Então, nós temos que regular. Nós temos que avaliar o organismo. Nós temos que avaliar esses genes se estão com problemas. E nós temos que avaliar toda essa parte também do sistema como um todo, tá? Por isso que eu sempre falo, não adianta só, gente, tratamentos via oral. Você tem que entender que o organismo, ele trabalha numa sincronia. Se há algo de errado aqui, você não vai conseguir ter uma ligação. Você vai ter o quê? Uma resistência à vitamina D, como a gente tá falando aqui. Tá? Você vai dar altas dosagens, você vai socar a vitamina D no paciente e ele não vai responder. Ele não vai ter essa resposta. Por quê? Porque tem algo de errado ali. Os receptores não estão conseguindo encontrar a sua chave, né? Hormônio é chave fechadura. Deu pra vocês entenderem? Existe essa relação que é muito importante, tá? Então, ó, não há relação linear e exponencial entre vitamina D e cálcio a nível sérico. Então, isso aqui nesse estudo eles já tiraram, ok? A hipercalcemia não é um risco de primeira linha de terapia com altas doses de vitamina D3, tá? Aqui nesse estudo. O nível de hormônio da paratireoide é onde eu estava já falando isso para vocês, do nível de paratireoide no soro, continua sendo a informação chave, a informação crucial para a vitamina D, tá? Conceito de determinação de doses, nós vamos regular a partir do quê? De eu conhecer como está o PTH do meu paciente, ok? E contanto que não haja melhor informação sobre fatores individuais que determinam a capacidade de resposta à vitamina D acessível. Então, nós temos aí que levar em conta qual a dosagem dessa vitamina D está nesse momento, qual a dosagem do PTH que está nesse momento, qual a patologia que o paciente apresenta. A partir daqui, nós já vamos ter um englobamento de como está esse organismo, tá? E aí, com essas informações, e não esqueçam, se há um distúrbio, uma patogenia, qualquer desregularização do intestino, nós vamos ter problema com a vitamina D, nós vamos ter problema com o PTH. Certo? Então, o intestino não tem como não colocar esse intestino para regular. Não tem. O intestino tem que estar em ordem. Tá bom? Então, aí, com essas informações, a terapia com alta dose de vitamina D pode ser incluída nas medidas terapêuticas de todas as doenças autoimunes. Com o PTH controlado, as patogenias compensadas. Ok? Vocês estão vendo que
eu comecei a falar pra vocês sobre o quê? Uma hipótese de resistência à vitamina D. O problema não é a vitamina D. Entenderam? Não é a vitamina D o problema. O problema é o organismo está desregulado, ele está doente. E os receptores da vitamina D não vão funcionar. Não vão funcionar. Tá? Então, então essa resistência à vitamina D, Vanessa, é devido à alta dosagem que eu joguei no organismo, eu prescrevi uma alta dose e descompensei tudo isso? Não. Não. Você tem que analisar. Meu Deus, espera aí, gente. Não fica mandando mensagem assim, não. Pronto. Não adianta você ficar colocando vitamina D nesse paciente e você não saber como é que tá esse sistema. Como é que tá o PTH dele? Como é que está o intestino desse paciente? Né? Então, você, com um planejamento cuidadoso, o controle da vitamina D em altas doses pelo profissional, né? É o mais indicado. É o mais indicado. E o conceito dessa alta dosagem de vitamina D, esses dias mesmo, uma paciente, da onde que ela é? Uma paciente assim, é conhecida, tá, gente? Não é minha paciente. Gente, é de algum lugar do Brasil, eu não lembro agora. O médico dela deu 600 mil Is de vitamina D. Eu não lembro o problema dela agora. E super controlou. Super controlou. Mas aí, o que ele fez? Acompanhou. Ele tinha acompanhamento desse PTH. Ele tinha acompanhamento do magnésio. Enfim, de outros pontos muito importantes. Mas o PTH era o mais que ele estava mais preocupado. Tá? E é o que tá dizendo aqui nesse estudo. Tá bom? Então, a vitamina D, ela é, sim, né? Esse conceito de altas doses dentro da doença autoimune deve ser transferido a outras áreas de terapia com vitamina D. É o mesmo cuidado. Acima de tudo, câncer. Mas também no diabetes e doenças cardiovasculares, para citar apenas alguns. Então, esse estudo que eu acabei de relatar para vocês foi baseado em cima de dosagens protocolo Coimbra, que é o mestre da vitamina D, né? É incontestável isso. Ele é o papa da vitamina D. E foi de acordo essa alta dosagem em cima desses estudos, tá? Então, vocês profissionais da saúde, tem que ter essa destreza, esse cuidado em relação às ligações que fazem a vitamina D ser a mestre do cuidado da saúde, mas ela não anda sozinha, ela não vai orquestrar o cuidado da saúde do organismo sozinha. Ela não vai. Ela precisa dos receptores dela em ordem. E para esses receptores poder receber a vitamina D e fazer o metabolismo necessário, eles têm que estar em homeostase. A culpa não é da dosagem alta da vitamina D, a culpa é do sistema que não está funcionando. A relação chave e fechadura. Tem algo acontecendo nos receptores. Entendeu? Então, cuidado, mais uma vez, em relação à vitamina D, dosagens, tá? Tem que estar os receptores hormonais, no caso aqui a vitamina D, em ordem, em equilíbrio, em homeostase. Tá certo? Vamos ver quem tá aqui. Claudinha Wolff, linda, boa noite, tudo bem com você? Quem mais tá aqui? Deixa eu ver, eu fiquei falando, né? Valerinha, minha prima linda. Podóloga, Márcia, tudo bem? Rovilela. E Sheila Gressman, faz tempo que eu não te vejo. Espaço Lupavão, boa noite. Karina, Ju, eu caí e voltei, né, gente? Aí tô dando oi, tudo de novo aqui pro povo. Tudo oi aqui pro povo, né? Mas foi isso que eu queria passar pra vocês, tá bom? E ficou ótimo.
Boa noite, Ricardo Rose, tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Foi uma live muito esclarecedora, né? Que colocou aí todo mundo em ordem em relação ao PTH, a importância do PTH e a relação da vitamina D, né? Que vocês têm que alinhar, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo, Ricardo. Boa noite a todos e até uma próxima live, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima da semana que vem. Um beijo.